A paz do Senhor, povo de Deus, sejam todos bem-vindos. Estou começando mais uma aula aqui pelo canal Casa do Pão. Nesta série, a proposta é comentar as declarações de Jesus como eu sou no Evangelho de João. E hoje vou comentar sobre a sua declaração de como eu sou, ali no capítulo 15, versículo 1, onde ele diz: eu sou a videira verdadeira. Jesus está na sua última ceia antes da sua morte e ressurreição. Judas já havia deixado aquele local para o entregar às autoridades judaicas, já havia lavado os pés dos discípulos como uma forma de ensinamento, mostrando quem é que deveria servir um ao outro. Já havia falado sobre ele ser o caminho, a verdade e a vida até o Pai, e também já havia falado sobre a vida e a promessa do Espírito Santo, outro Consolador que estaria com eles para sempre. Agora aqui, a partir do capítulo 15, ele começa um ensinamento falando dos frutos que os seus discípulos, os seus seguidores, produziriam para o reino até o dia da consumação. Pelo fato de ser a última ceia antes da sua morte e ressurreição, da parte de Jesus, ele estava emocionalmente muito angustiado, porque você tem que lembrar que ele é 100% Deus, mas também é 100% homem. Os seus discípulos não entendiam quando ele dizia que ia partir logo, pois a esperança messiânica ainda estava muito forte nas suas mentes e nos seus corações. Jesus os estava preparando para aquilo que haveria de vir, onde eles continuariam a pregação do Evangelho do Reino. Por isso, como eu já falei aqui, ele falou da promessa e da vinda do Espírito Santo que iria guardar, iria cuidar, iria ensinar eles até o dia da volta de Jesus aqui na terra. Pensamento esse que eles criam que Jesus voltaria enquanto eles estivessem em vida. Pedro, João, Tiago, Bartolomeu, Tomé, Mateus, todos os seguidores de Jesus criam que ele voltaria com eles ainda em vida. Mas não era essa a intenção de Jesus trazer para os seus discípulos. A intenção realmente era preparar eles para a continuação da pregação da mensagem de Cristo. E depois dele declarar várias vezes: eu sou como eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e vida, eu sou a luz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou de cima, antes que Abraão existisse, eu sou, onde que cada declaração dessa trazia um ensinamento profundo para os seus seguidores. E agora, falando dos frutos que eles iriam produzir, onde ele diz mais uma vez a declaração de eu sou, agora como a videira verdadeira. João capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira. Agora, nós podemos entender Jesus dizendo eu sou a videira. Agora, ele dizendo eu sou a videira verdadeira, qual o sentido dessa declaração? Bom, no judaísmo, os rabinos entendem que Israel é a videira de Deus. Quando eles relacionam ali no Salmo 128:3, dizendo que a mulher seria uma videira frutífera, e logo no versículo 6 diz que haverá paz sobre Israel, então é entendido que a videira, pelo fato da sua provisão, representa Israel sendo abençoada por Deus, onde que também simboliza o cuidado e a proteção de Deus, como no Salmo 80, verso 8, onde está escrito que tiraste uma vinha do Egito, lançaste fora as nações e a plantaste. Falando de quando Deus tirou Israel do Egito, expulsou as nações de Canaã e colocou Israel ali plantada em Canaã, onde está até hoje. Mas também os rabinos entendem que quando haverá rebeldia em Israel, Deus iria vir com a sua mão forte para juízo. Nesse mesmo Salmo 80, verso 15 e 16, diz assim: a videira que com a tua destra plantaste está queimada pelo fogo, está cortada, pereceu pela repreensão da tua face. Então Deus já havia plantado uma videira, segundo o Velho Testamento, Israel. O próprio Jeremias fala no capítulo 2, versículo 21, eu mesmo te plantei como a vide excelente. Mas o mesmo Jeremias que fala que Deus plantou essa videira é o mesmo que fala que ela foi degenerada. Nesse mesmo versículo 21, como uma planta degenerada tu se tornou. Então, quando Jesus vem e diz que ele é a videira verdadeira, não está dizendo que Israel foi tirado, está dizendo que ele é a videira que Deus estava plantando ali. Apesar de Jesus declarar em Mateus 21 a parábola dos lavradores maus,
onde o dono da vinha tira aqueles lavradores e entrega a vinha para outros lavradores que darão o fruto no tempo certo, não está querendo dizer que Israel foi tirada como videira. Na verdade, Israel perdeu a exclusividade de ser a única videira de Deus. É um novo relacionamento com o Deus de Israel, agora unido à igreja. Em Romanos capítulo 11, deixa isso bem claro. A oliveira ali representa Israel e os ramos enxertados representam os gentios. É um novo relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, a videira verdadeira, com judeus e gentios. É a promessa feita a Abraão em Gênesis capítulo 13, quando Deus diz para ele sair da casa do seu pai e diz que dele faria uma grande nação e através dele seriam benditas todas as famílias da terra, judeus e gentios. Jeremias fala sobre isso profeticamente no seu livro capítulo 31, a partir do versículo 31. Eis que vem dias em que farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme a aliança que eu fiz com ele quando tirei eles do Egito, porque invalidaram o meu concerto, apesar de eu os ter desposado. Esse desposado quer dizer ter feito uma aliança com um casamento. Onde que o profeta Jeremias continua: essa é a aliança que farei com o povo de Israel naqueles dias, diz o Senhor. Colocarei a minha lei no seu interior e no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não ensinará a cada um ao seu próximo, nem a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, porque eu lhes perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. O profeta messiânico Isaías também fala sobre isso. Capítulo 11, versículo 10. E acontecerá naqueles dias que a raiz de Jessé, falando de Davi, da descendência de Davi, apontando para Jesus, a raiz de Jessé será colocada como estandarte das nações e luz para os gentios. E no capítulo 49, versículo 6 de Isaías, diz assim: pouco é que sejas meu servo para restaurares as tribos de Jacó e trazer os preservados de Israel. Também te dei para a luz dos gentios, para ser a minha salvação até as extremidades da terra. Então Jesus, quando ele chega para os seus discípulos, eu sou a videira verdadeira. Ele não está acabando com a aliança entre Deus e Israel. Ele está realmente dizendo que a exclusividade de Israel acabou. Tudo isso está no plano de Deus para unir novamente judeus e gentios num povo temente e adorando a Deus. E Jesus fala que isso tudo vem de Deus, porque ele fala no versículo 1 do capítulo 15: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Então Jesus é a videira, mas quem plantou Jesus foi o Deus Pai. E ele está dizendo isso para os discípulos, para eles entenderem que eles vão continuar a pregação do Evangelho, anunciando um povo só diante de Deus. E isso ele deixa bem claro no versículo 5, onde ele repete essa declaração de eu sou a videira. Quando ele diz para os seus discípulos: eu sou a videira, vós, os discípulos, as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Entenda, no versículo 1 do capítulo 15, Jesus diz que ele é a videira e o Pai é o agricultor. Então ele apresenta Deus Pai trazendo Jesus para essa terra e plantando como a videira verdadeira. E aqui no versículo 5 ele deixa bem claro que ele é a videira e os ramos são os seus seguidores, os seus discípulos, que dariam fruto em prol do reino. E os frutos apareceriam não por causa deles, mas porque eles estão ligados na videira. Os frutos que vão aparecer dos discípulos são consequência da sua ligação com a videira que foi plantada pelo Pai. E é interessante entender que se um fruto não é colhido, ele logo cai. E ele cai aonde? Cai perto da videira. Então entendemos que quando Jesus diz: eu sou a videira verdadeira, vós sois os ramos, sois as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Então os frutos que os discípulos vão produzir vêm do próprio Jesus Cristo, que foi plantado pelo Pai. Então a mensagem do Evangelho espalhada em todas as nações vão trazer todas as nações, que são os frutos da pregação da mensagem do Evangelho, vão trazer todas as nações para baixo da videira, diante de Cristo, diante de Deus Pai. Por isso que ele pode dizer verdadeiramente: eu sou a
videira. Glória a Deus, glória a Deus. E que você esteja ligado na videira para dar frutos, frutos para o reino de Deus. Não frutos para o seu reino, mas para o reino de Deus. Amém? Muito obrigado por ter acompanhado essa aula, esse breve comentário. No próximo final de semana, o nosso último comentário sobre as declarações de Jesus como eu sou, que está ali no Evangelho de João, capítulo 18, versículo 37, quando ele diz para Pilatos: eu sou rei. Amém? Eu aguardo você. Deus abençoe. Fique na paz. Tchau.